Olá, meu nome é Veida Pierre e faço parte do Laboratório de Ictiologia Sistemática do Instituto de Biologia e, sob a orientação da doutora Verônica Slobodio, realizamos um estudo sobre o uso da morfometria geométrica na delimitação de espécies simpátricas de Pimelodella. Pimelodella é o gênero mais diverso da família Ptapteridae, com 83 espécies distribuídas desde o Panamá até a Argentina. E dentre toda a sua distribuição, esse estudo focou nas espécies encontradas na bacia do Paraguai, por ser uma área com alta diversidade biológica e altas taxas de endemismo, e apesar disso ainda sofrer intensa antropização. Epimelodella apresenta uma morfologia muito conservada entre suas espécies. Isso resulta em uma série de problemas taxonômicos quanto à sua identificação e descrição. E na literatura, encontramos estudos que utilizam a morfometria geométrica para auxiliar na elucidação de problemas taxonômicos. Então, nós nos perguntamos se essa ferramenta também poderia ser utilizada para a Pimelodella. Assim, os objetivos foram identificar as espécies de Pimelodella que ocorrem na bacia do Paraguai, testar o uso da morfometria geométrica na sua taxonomia e delimitar tais espécies utilizando informações de morfometria geométrica. Então, utilizamos espécimes coletados em diferentes localidades da bacia do Paraguai. Esses espécimes foram identificados, radiografados e depois digitalizamos marcos anatômicos, sendo 12 marcos selecionados para a vista dorsal e 8 para a lateral. Alguns desses marcos correspondem, por exemplo, aos limites das fontanelas, ao processo do cleitro e às posições das nadadeiras dorsal e adiposa. As análises de forma foram acessadas por meio de análise de componentes principais, o PCA, e também realizamos análises estatísticas de MANOVA e ANOVA, para verificar se a variação de forma encontrada é significativa para diferenciar as espécies. E as análises foram feitas nos programas de TPS, MorphoJ e RStudio. Bom, as espécies de Pimelodella que ocorrem na bacia do Paraguai e aos quais tivemos acesso foram Pimelodella gracilis, Pimelodella griffini, Megalura, Mucosa, Serrata e Taniófora. Esses gráficos correspondem às análises de componentes principais em vista dorsal e lateral, e neles podemos perceber que, apesar de haver uma forte sobreposição das espécies, ainda há uma estruturação. Então, quando nós olhamos nos extremos dos eixos do PC1, podemos perceber que há uma separação entre indivíduos de Pimelodella megalura e griffini, que ficam de um lado, e Pimelodella mucosa e serrata, que ficam do outro. E, apesar de haver uma sobreposição, as análises estatísticas nos retornam que a variação encontrada na forma é significativa para diferenciar as espécies, principalmente ao longo do eixo do PC1, onde a variação foi muito maior do que no PC2, como também podemos perceber pelos gráficos. Quando realizamos uma PCA entre espécies par a par, algumas espécies se diferenciam muito facilmente entre si, como, por exemplo, entre Pimelodella serrata e megalura, como nos gráficos vistos acima, e Pimelodella megalura com mucosa, como nos gráficos vistos abaixo. Já outras espécies não se diferenciam tão facilmente entre si, pois há muita sobreposição, como entre Pimelodella megalura e griffini e Pimelodella griffini e taniófora. Isso nos mostra que pelo menos os caracteres que nós selecionamos não foram suficientes para poder delimitar essas espécies entre si. Mas avaliando a variação morfológica como um todo, os caracteres que mais variaram foram a inserção da nadadeira adiposa, a posição da nadadeira dorsal, o comprimento da vértebra de Weber e aspectos do processo do cleitro na vista dorsal. Então, por exemplo, em Pimelodella megalura, a posição da nadadeira adiposa vai se encontrar em uma região mais posterior ao corpo, enquanto em Pimelodella mucosa, essa nadadeira adiposa vai estar mais anterior, mais próxima à nadadeira dorsal. Sendo assim, nosso estudo mostrou que a morfometria geométrica pode ser utilizada como uma ferramenta complementar para a taxonomia de Pimelodella. E no futuro, nós pretendemos continuar a pesquisa, aumentando nosso número amostral e avaliando outros caracteres morfológicos. Agradeço a todos os laboratórios parceiros que nos permitiu que esse estudo fosse conduzido e obrigada.